Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero dizer aos amados irmãos, eu estou muito alegre com Cristo Jesus. Mas extremamente alegre, profundamente alegre. Nos dias passados, talvez eu viesse aqui trazer uma palavra e pudesse falar alguma coisa poeticamente. Os últimos dias me serviram para descobrir o tamanho da pessoa de Cristo. As mais elevadas alturas, o mundo transcendental, a voz que tem o poder, a potência. Quem é a pessoa de Cristo? Eu não me sinto digno agora, pelo que vi e pelo que ouvi do reino de Deus. Várias vezes eu preguei a palavra aqui. Pensei, pelas provas que Deus me deu, que talvez não coubesse que eu pudesse estar de volta. Eu tenho algumas coisas para falar. Eu estou alguns dias sob forte emoção do Espírito. Eu nunca estive tão perto do Espírito Santo de Deus como nos últimos dias, nunca. Talvez você queira saber o porquê que eu acho da doença, do que eu passei. Se eu não tivesse passado o que eu passei, eu nunca ia conhecer maiormente o que eu vi, o que eu conheci. Eu gostaria de compartilhar uma palavra, 1 Coríntios. Durante a palavra eu vou falando com os irmãos. Eu não sei se vou ter tempo para falar tudo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 10. Amém. Essa palavra eu acredito que nunca foi pregada entre nós. Presta bem atenção, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 10. Depois eu vou ler o 21. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figuras para que não conhecemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num único dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. 21. Verso 21 do mesmo capítulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Repita comigo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Pode sentar, irmão. Quero dizer aos amados irmãos que há uma palavra que diz: que faço hoje não entende, mas amanhã entenderá. Eu entendia Deus de uma forma, cultuava Deus de uma forma, mas agora eu entendo Deus de uma forma completamente
mais elevada. Eu quero trazer aos irmãos uma alegria, um contentamento, de que eu sei que o Senhor está entre nós. Eu sei que os irmãos têm manifestado inúmeras obras de culto a Deus. Mas uma pessoa que é mais velha, na presença de Deus, ela tem a obrigatoriedade de ensinar aquilo que os mais novos não sabem. De tudo que preguei até hoje, acredito que seja hoje uma pregação que em todo o meu coração eu nunca vi a importância que Deus tem no mundo. Eu nunca soube que Ele era tão importante como estou sabendo hoje. É óbvio que eu sabia que Ele era importante, era poderoso, mas eu nunca soube quanto Ele é mais do que tudo que passei. Ele é muito mais do que você possa imaginar. Eu agradeço aos irmãos que cooperaram comigo em oração, os que puderam me visitar. E algumas coisas até mudaram nesses dias, 20 e tantos dias, dentro de um lugar que eu fiquei enclausurado. Um lugar difícil de sobreviver por 2, 3 dias. Eu quero dizer aos amados irmãos que alguns tiveram uma participação especial comigo. E eu memorizei várias coisas que Deus fez e continua fazendo. Lá atrás, eu conheci os irmãos lá. Ele foi um dos primeiros a me visitar, a subir. Os dois não puderam subir juntos, depois veio a esposa. Eu conheci a irmã Kelly, mas nunca imaginei que ia ver a irmã Kelly subir abraçando uma Bíblia, abraçada, e pediu entre aspas, pastor, posso trazer uma palavra? Ela trouxe. Ela foi a única pessoa que me viu indo pela primeira intervenção cirúrgica. A irmã Kelly me viu, subia na maca, sem choro, sem pranto. Mas eu estava muito menor, eu estava muito pequeno. Parecia que eu era forte, mas não era, eu era o mais fraco que você possa imaginar. Ela foi embora e desceu para o elevador. E eu subi para a primeira intervenção. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu agradeço a todas as orações, a tudo que foi feito. Mas Deus me levou para experimentar aquilo que eu nunca experimentei. Eu nunca dormi um dia no hospital para ser operado, para ser a nível de cirurgia. E a cirurgia primeira teve uma permissão de Deus. Ela foi feita sem anestesia. Mas a profundidade e o rasgo que era só com anestesia que eu ia aguentar. Eu não aguentei. Eu nunca urrei, eu nunca gritei. Eu nunca me lancei tanto a Deus. E falei no nome de Deus. Como no dia da primeira cirurgia, sem anestesia. Eles fizeram uma intervenção tão profunda, permitida por Deus, mas em nenhum momento eu desejei não glorificar Deus. Aleluia. No livro da vida eu tenho certeza que eu glorifiquei, mas as dores continuaram. Eu fiquei num quarto urrando. O que vai dar? Os médicos perguntavam, passou a dor? Eu falei, não. Vamos dar morfina para ele. Vamos dar isso, vamos dar aquilo, dá trabalho, não resolve nada. Era uma dor permitida por Deus, em que nenhum médico poderia tirar. Primeiro dia a dor, quando o médico veio no outro dia, ele viu meu pé. Fez a intervenção. Quando ele abriu o meu pé de manhã, meu pé morreu. Eu tinha um pé de um tamanho X e fiquei com a metade do pé. O pé morreu. De marrom ficou preto, fugiu tudo. E a primeira vez que eu olhei, eu nunca confiei em médico algum. Tinha respeito aos médicos, respeito às enfermeiras, respeito aos profissionais. Mas minha confiança sempre teve em Deus, porque eu sei que o médico não podia fazer nada.
nada, ele não podia fazer nada se não fosse Deus. Imagina você com o pé inchado, depois ele cai por metade do tamanho dele, você olha, esse pé só vive se Jesus quiser. Mas ele ficou muito magro, eu falei, como esse pé vai voltar? E o médico visita e diz, não gostei. Primeiro dia. Então, doutor, não gostei. Faz outra intervenção. Eu já estava fatigado, já estava sem força, sem poder respirar, sem poder orar, vivendo. Meus irmãos me ajudando. Da primeira intervenção, que alguns visitaram ainda quando eu estava na enfermaria. Depois eu fui para o quarto para fazer a intervenção cirúrgica, a primeira, depois eu fiz a segunda, pedi para eles fazerem com anestesia, eu não ia aguentar. Eu não sabia que eu esqueci que eu tinha 60 anos, eu pensava que eu tinha 20 ou 30. Com 60 é muito mais difícil. Com 60 você não tem força. Se não for Deus, você vai morrer ali. Eu senti isso. Eu falei, Senhor, eu vou para a segunda. E Deus fez a obra e me mandou voltar. Mais 2, mais provas de Deus. Houve um dia que eu senti tanta dor, tanta dor, que meu cérebro parecia que tinha raio e trovão. Eu falei, eu vou morrer, eu vou estourar minha cabeça. A minha esposa me ajudou. A prova era tão grande que a enfermeira deveria dar um remédio de continuidade para a dor não entrar. Eu tomei muitos remédios, 2, um atrás do outro, certinho. Tinha dia que era tramadol, era só para aliviar. Não toca aí, não passa aí. Eu não vou aguentar de dor. Minha esposa segurando minhas mãos. Ela era um remédio talvez para tomar 9 horas. Deu 10 horas, deu 11 horas. Ela saiu pelos corredores, foi falar com a enfermeira. A enfermeira foi fazer um treinamento. Esqueceu de me medicar, falou que avisou alguém e eu tive um atraso de mais ou quase 2 anos. Eu não quero falar de mim porque sei que estou pecando. Não quero fazer um culto para mim. Que o maior pecado que eu descobri diante de Deus é quando você cultua a si próprio. Meu Deus. As minhas dores não são importantes como talvez se ache. Eu quero que você aprenda de Deus, como eu aprendi. O Salvador me ensinou que em nenhum momento ele fez culto das dores que ele passou na cruz do Calvário. Eu também não tenho direito de fazer culto nenhum com a minha vida. Esteja por baixo, esteja por cima. Eu não tenho direito de fazer idolatria na minha vida. Eu achava que até era um erro lamentável. Não, é um pecado grandioso quando você torna-se idólatra de si próprio. Eu aprendi da parte de Deus que não poderia errar em um minuto. Não poderia de maneira nenhuma passar desta faixa para outra. Eu não posso entrar em atrito com nenhuma enfermeira, com nenhum médico, com ninguém. Mas fui tentado. Fui tão tentado que queria fugir do hospital. Eu não aguentava mais aquela seringa de 10, 12 ml de pirona, Tramadol, codeína com paracetamol, agora mais antibiótico, o dia inteiro bebendo antibiótico e bebendo analgésico. Se tirar o antibiótico, pode dar errado. Se tirar analgésico, eu não aguento. Meus batimentos cardíacos foram tão elevados que subiram a mais 120. Você tem uma ideia? Minha pressão ficou 29, 20, 19, 20, 21, 29, 19, 20, 21, 17, 18, 21, 19. O batimento cardíaco chegou acima de 120. Eu parado,
e o batimento subindo. O batimento não precisa você fazer esforço físico, ele sobe a um nível que, se Deus não colocar a mão, você explode. Eu não sabia nem disso. Então eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, como eu falei, e o que eu quero trazer para você, fiz questão de trazer, é que você olhe para esse Evangelho de uma forma muito mais profunda, como você nunca olhou. Glória a Deus. Eu nunca soube que esse Evangelho tinha essa força toda, que o reino de Deus era tão sólido, tão real, Aleluia. tão real como estou sabendo agora. Glória a Deus. Deus já me usou várias vezes, Deus já me levou a inúmeras situações. Hoje eu tenho pouco tempo, não dá para falar o que eu vivi em 20 dias. Aliás, hoje é o 5º dia que eu saí do hospital. Só recapitulando o que o Espírito está me falando aqui. Quando eu olhei para o meu pé, que eu fui tomar banho, eu falei, só Deus para fazer ele viver. Ele morreu. Eu não estou falando para você se lamentar comigo, se condoer, chorar. Ele morreu mesmo. Eu olhei para ele e falei, morreu. Porque ele era um pé, e de repente ele virou uma pazinha fininha e fiz estreitinho. E o médico falando ainda que ia fazer outra intervenção. Eu falei, você já está morto. Mais uma intervenção, só Deus. Mas eu descobri que, meu Deus, me ensina no sofrimento. Aleluia a Deus. E eu não sou digno de falar isso com Deus. Eu fui apertado por Satanás e seus demônios. Fala que ele não é teu Deus. Essas coisas não vão passar. Fala que você não quer ele como Deus. Ele não existe. A minha esposa me ajudou muito, dormindo numa caminha de ferro, muito mal acomodado. Eu numa caminha de 12, que até depois nos outros dias colocaram até um colchão, acho que é de ovos para aumentar a altura do colchão. Onde você se mexe, aquilo pega no meio do ferro, mas era o que tinha de melhor no apartamento. Mas não obstante isso, chegou a hora, pastor. Que hora? Do ataque com remédio, com tramadol, com morfina, não vai parar. Eu fiquei tão atacado de dor, mas não olhei para trás. Glorifiquei o nome dele, exaltei, bendizi o nome dele em todo o tempo. Ele me ajudou a passar. Glória a Deus. Eu não teria fé que eu estou tendo agora se eu não passasse por aquela dor. Eu quero dizer a você o seguinte: houve um dia que Deus falou aqui entre nós, você deve ter esquecido, alguns vão lembrar hoje não, porque não estavam aqui. Eu não sei por quanto tempo vou manter meu servo entre vós. Não fui eu que saí da igreja, Deus me afastou. Não fui eu que saí, que deixei de vir 20 dias, os cultos todos, Deus me tirou. Finalizando aqui, eu preciso entrar na palavra, mas preciso dar uma satisfação a vocês. A enfermidade que Deus me proporcionou passar, para uma pessoa boa, normal, que não tenha diabetes, ele estima que sejam 6 meses, 5 meses para curar o ferimento comum de vocês que não tenham diabetes. Para mim, ele disse, só um bom tempo. Mas eu falei, mas quanto tempo? É difícil precisar, porque alguns vão precisar de 400 dias, outros 300. Nem fecha. Outros não fecham. O irmão Leandro está me dando uma ajuda de um irmão então. Eu estou fazendo os exames e o Espírito Santo de Deus galopando como nunca na minha vida. Em nenhum momento eu disse, me cura! Não, faz o que o senhor precisa fazer. Aleluia. Pastor, o senhor não pediu, não me pedi, não me cura. Faz o que o senhor tem que fazer. Mas pastor, como o senhor não pediu a cura? Não pedi, faz o que tem que fazer. Eu não te surpreendo isso. Jesus Cristo me ensina muito.
quando ele foi para a cruz do Calvário, a maior de todas as dores, em nenhum momento ele pediu, me cura, passa a dor. Ele sabia que Deus podia fazer. Até hoje, nos dias de hoje, eu não pedi uma vez, me cura, não, faz o que o Senhor tem que fazer. Aleluia. Quando você entender que Deus quer fazer alguma coisa para a sua vida, você tem que entender que Ele vai fazer porque você semeou aonde deveria ter semeado, mas semeado melhor. Eu sempre disse que sou apaixonado pelo mundo espiritual transcendental de Deus. O Espírito está me conduzindo a falar que no terceiro dia eu estava tão vazio, tão sem força. E eu entendi o que Paulo disse: quando eu estou fraco, é que eu me sinto forte. Aleluia. Os irmãos sabem que eu publico oração todos os dias. Todos os dias. Mas eu estava muito fraco. Tão fraco. Mas continuei com o mesmo discurso. No terceiro dia eu não sabia nem o que ia orar. A Rosângela não sabia nem o que falar. Eu falei para ela, vamos orar. Eu não sabia o que falar. Eu vou pedir para ele só deixar o passado. Eu fechei os olhos. E o mesmo Deus que sempre me ajudou a curar os enfermos, a expulsar os demônios, até as visões, as revelações do arrebatamento. Eu fechei os olhos. Eu não sabia o que pedir. E era um dia que teve a visita do irmão Leandro, o presbítero Douglas e a irmã Marcela. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu falei tecnicamente da enfermidade com o presbítero, o irmão Leandro, vestido de roupa de trabalho, eu falei, como entrou por aqui? Parece que ele conhece tudo, ele desaparece lá no negócio assim. O presbítero me olhou e... pastor. Para que você não sabe, diabetes é 15% a menos de uma oxigenação normal. Eu tenho menos de 15%. Quando meu sangue não oxigena naquele lugar, as células precisam ser oxigenadas. Se elas não receberem a suficiente oxigenação, elas entram num conluio e morrem. Por elas estarem mortas, então o médico é obrigado a cortar a parte morta. E na segunda intervenção ele viu alguma coisa errada. Na terceira ele foi retirar uma bomba que bota para fazer sucção da parte contaminada, e não houve muita sucção. E aí quando comecei a ver, eu falei, isso é um assunto com Deus, não é um assunto com o homem. Eu estou aqui no meio de vocês agora. Quero que vocês vejam o seguinte. O presbítero olhou. Eu falei assim, eu sei que ele está imaginando tecnicamente, cientificamente. Mas eu não disse a eles que o pé morreu. E aí eles ficaram muito alegres assim, falando comigo. Mas eu não contei a visão que eu tive quando o presbítero e a Marcela ainda não haviam entrado no quarto, depois entrou olhando. O que mais me impressionou foi a fidelidade de Deus. Aleluia. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Eu não orei 3 segundos. Eu não orei 3 segundos. Eu não sabia nem por que eu ia orar. Estava tão fraco. Quando eu fechei os olhos, o onipotente, eterno, santo, justo, fez assim no céu. Eu vi a pessoas de Deus, pessoas em Cristo, num monte tão elevado, com uma túnica amarrada,
e um bloco de pessoas junto a ele. Mas de repente ele se destaca no bloco, todos com as vestes iguais, uma organização incrível, e vai para a ponta do culto. Pega uma bandeira com duas mãos e abre assim, eu falei para a Rosângela, e já deu a resposta. Glória a Deus. Menos de 3 segundos eles abriu o céu. Glória a Deus. Quando eu vi o rosto do presbítero, vi o rosto da Marcela e vi o Leandro assim, com roupa de trabalho, eu falei, nós vamos orar. Eu estava tão alegre que falei, não vou ficar deitado, eu vou sentar. Oh, glória. Aleluia. Eu quero que você saia daqui de hoje com a seguinte ideia: Deus não é bom, Deus é uma pessoa magnífica, extraordinária. Glória a Deus. Deus é a pessoa mais linda, mais prazerosa, mais poderosa que pode existir. Aleluia. E por que eu desejo falar isso para você? O Evangelho do Reino é a máquina mais potente do mundo. O meu irmão olhando me falou, você não está precisando andar, você está precisando fechar a tua ferida. A minha ferida está tão seca que olhando ontem quando foi fazer o curativo ficou assim, não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele ficou admirado da evolução. Glória a Deus. Você tem uma ideia? Os meus tendões estão de fora, estão sem pele. Precisam de pelo menos uns 3,5 centímetros para cobrir. O que é tendão? Você está vendo essa parte aqui? Está coberto com a pele, os meus estão descobertos, mas secos, sem nenhuma gota de fluido, de inflamação. Você olha, é o pé, está faltando só a capa, mas não há uma gota, um milésimo, não há uma umidade, verdade, de infecção, não há. Glória a Deus. Glórias a Deus. A minha esposa Rosângela conseguiu, através do amigo. Quero dizer para você que não tem confiança em nada disso, nem amigo, com todo respeito e amor aos médicos, às enfermeiras, já passei a me amar mais, mas não confio, porque se eu confiar, eu vou ser um homem amaldiçoado. A Bíblia diz que maldito homem confia no homem. Deus é tão bom, que eles falaram assim, vai entrar agora, daqui a 5, 7 dias eles vão aprovar. Tivemos entrada quase 5 horas da tarde, de um dia. No outro dia, já estava aprovando. Glória a Deus. Só que tem que eu não passei por cama hiperbárica. A cama hiperbárica, ela tem mais um percentual de oxigênio que eu preciso. Eles vão me internar naquela câmera. Vou ficar aqui por 1 hora e meia. Onde vai ficar? Fazendo a sucção com uma inalação de mais 15% de oxigênio puro que falta para mim. Eu ainda não mergulhei nenhuma vez nela. O Espírito está fazendo assim, ó. Glória a Deus, poderoso. Eu não acho, eu tenho certeza. Aleluia. Eu quero trazer para vocês o que Deus colocou no meu coração. O Evangelho de poder, ele salva a tua vida porque ele abre teus olhos. E ele faz você ver o que você nunca irá ver. O Evangelho de poder tem que ser pregado nesse lugar conforme o desejo de Deus. Nós estamos com uma vida com o Evangelho ainda longe. Vocês avançaram bastante, mas estão errando muito. São ungidos e ungidas de Deus, separados por Deus, todos. Mas eu quero ensinar a vocês algo que nem eu mesmo sabia. Eu não sabia que o reino de Deus era tão poderoso, e descobri na Escritura, ensinado por Deus. Em um momento, esse mundo que Deus criou ficou sem Deus. Porque se esse mundo ficasse um momento sem Deus, nenhum de nós existiria. Então, quando eu li a palavra do Senhor para vocês, eu falei que Paulo está dizendo: os nossos antepassados
foram batizados em Moisés. O que significa? Eles viram a grande obra que Deus fez em Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho, falou face a face com Deus, fez sinais e números, e mesmo assim todos eles que viram, a geração seguinte, isso não foi obstante para que eles tivessem temor a Deus. Paulo está dizendo que, numa certa ocasião, Deus enfurecido e achando aquilo um absurdo, pois eles tinham experimentado tudo de Moisés e resolveram fazer aquilo que lhe convinha e abandonaram a Deus. Então Deus olhou e sacramentou, porque a pior coisa que tem é você se afastar de Deus e achar que Ele é uma pessoa normal como você e eu. Ele não é. Ele é uma pessoa acima do que você possa imaginar, mas muito mais do que você possa imaginar. Glórias a Deus. Se o onipotente poder de Deus aprover a Cristo gritar, Ele racha esse planeta. Oh, aleluia. Eu vi. Glória. Ele racha esse planeta, a terra, e vai até o inferno. E cai tudo. A hora que você vê quem é Deus e quem é o poder de Cristo, você muda a tua visão. Você não tem direito nenhum, como eu não tenho direito de viver uma idolatria. Para de cuidar de você e achar que você é a pessoa que tem mais problema. Paulo está dizendo que a idolatria entrou em meio a Moisés. Mas espera aí, eles atravessaram o Mar Vermelho, sim, mas daqui a um tempo eles eram idólatras. Eles começaram a cuidar de si próprios, das suas doenças, dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas não obstante isso, passaram logo depois, como diz o texto, a adorar o Baal. O Baal de hoje pode ser a tua dificuldade, a sua luta. Em um momento eu pedi a Deus, faz um culto no meu pé. Não, Senhor, isso é uma blasfêmia, fazer um culto no meu pé. Pede mais oração. Não, ele já ouviu, ele me deu uma visão. E meu pé estava ruim quando ele me deu a visão, mas eu confio nele tanto, eu sei que ele é real, no final. Eu não confiei no meu pé bom, eu confiei no meu pé morto. Ele vai fazer porque ele é fiel. Aleluia. Eu falei para o irmão mirando ontem, achou, vai lá, que eu quero, já está chegando. Ninguém que ouvasse, que ficou babaço, né? Ninguém andou para dentro, ah, que eu, vai que eu quero. Ele que eu passasse cantando a sua naquela. Eu levantei de madrugada. Tive uma visão em cima da porta. Ele não deixou eu ver a visão direto. Foram milésimos de segundos. Quando eu vi a visão, eu sabia que não era uma coisa moderna, porque a visão não tinha uma luz fluorescente, não era uma visão obscurecida como um retrato preto e branco. Eu tive dificuldade de ver aquela visão, irmã Eliette. Quando eu olhei para cima da porta, eu vi uma visão como se um candeeiro estivesse cuidando daquele ferimento. Mas ele fez assim, ó. Eu falei, é meu pé. É o meu pé. Glórias a Deus. Mas eu não vi ele bom, eu vi ele ainda doente. Falei, Rosângela, aqui. Deus acabou de dar uma visão para mim. E você viu? Eu vi o meu pé. Era um candeeiro que iluminava, mas não deu para ver o meu pé. Eu só falei que eu reconheci. É o meu pé. Ele fechou a visão. Aonde ele me remeteu sem falar uma palavra. Aquele momento onde aquela figura que aparecia no meu pé era um momento tão antigo. Você sabe que você entra numa casa, aí tem um candeeiro, ele faz assim, aí você vê o fogo amarelo, você vê, isso não é fogo de energia nova, é um candeeiro. E fazia assim como se fosse uma fumaça, muito rápido, alguns milhares de segundos. E a visão foi embora, eu falei, Senhor, eu vi, mas não entendi.
Aí quando o Leandro chegou, que fez tudo que eu falei, ele ficou olhando, perdeu até a fala. Eu falei, Leandro, eu sei o que você está pensando. Você nunca viu isso assim tão rápido. Uma ferida, ela fica cheia de gases e molhada. E vai saindo aquela secreção, vai saindo. Quando Deus começa a movimentar, a ferida não tem uma umidade sequer. Aleluia! Você vai pegar ela seca, não tem nada. Eu estou muito feliz com Deus. Aleluia. Quero compartilhar com vocês uma coisa. Se não for o evangelho que é poder, esquece. Eu vou perecer, você vai perecer. Evangelho que funciona, evangelho de poder. Evangelho que funciona é quando você está conectado com os céus. Aleluia! E a palavra que eu trouxe aqui, eu quero que vocês saiam daqui mais ricos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus é Senhor. Tem determinados momentos que Deus fala para você e para mim: você não está aprendendo no saudável, você vai aprender no sofrimento. Como Deus me ensinou. Como Deus me ensinou. Como me ensinou. Eu quero que você entenda o seguinte: o evangelho que Deus colocou entre nós é o evangelho de poder. Aleluia! Não é evangelho de palavras para você fazer o que quer ou o que queira fazer. Eu lembrei que quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não deu nenhuma resposta. E falou para ele: fica calado, não fala nada. Um dos momentos que eu vi que Deus passou por mim foi quando eu vi um pé sendo rasga para cá, rasga para lá, rasga para cá, rasga para cá. O médico fazendo, o filho fazendo. Eu comecei a gritar e lembrar de Cristo. Eu falei: meu Deus, se com uma mexida em um pé, Meu Deus. eu estou quase morrendo. Em um pé, eu estou quase morrendo. Eu não estou exagerando para você ter pena de mim. Não tem pena de mim, não. Nem me faz nenhuma adoração, nem tem pena de mim, nada. Quero te ajudar. O meu pé ficou doendo por dias. Até hoje ainda. Eu estou andando, eu estou sem dor, não tenho dor nenhuma, não tomo remédio evangélico, não tomo nada. Aleluia. Mas eu não me esqueço de ver que o quanto eu sou frágil. No hospital eu poderia ter pego outras comorbidades, tosse, gripe, de gripe subir. Fiquei tão aflito que eu pedi 20 minutos para ficar no jardim. Vou morrer de dentro, me dá 20 minutos, fala com o diretor, fala com o saque, eu vou descer. Mas ao mesmo tempo o Espírito falava: você não pode errar. Eu poderia ter descido pelas escadas escondido. Eu estava angustiado, tão fraco. Você está acostumado a ver o pastor orar, expulsar demônio, curar os enfermos. Essa é a misericórdia do reino que está sobre a minha vida. Aí de repente, era domingo, nós ficamos 2 semanas, não vai sair. Nesse último dia, eu tinha que voltar para o Espírito e me lembrou. O próprio Deus, era um sábado para domingo, levam horas a passar, a gente orando. Um desses domingos, até o Osmar ficou comigo, eu falei: Osmar, começamos várias coisas. Lê o salmo número tal para mim, Osmar. Ficou me olhando assim. Osmar leu o salmo. Osmar leu outro para mim. Aleluia! Deus enviando ele, eu falei: agora Osmar, olha, faz uma oração. Eu não tenho força, mas eu não falei isso para ele. Glórias a Deus. O que eu quero dizer a você é o seguinte: você e eu somos tão fracos, mas tão fracos, que se ele tirar um pouquinho do oxigênio do teu quarto ou do teu corpo, ele tirou. E eu falei: se não me ajudar, não levanta. Aí esse dia, amanhecendo, os últimos dias de saída,
Eu falei, Rosângela, eu vou embora hoje. Mas aí o Espírito, antes disso tinha falado para mim. O Espírito Santo de Deus, que ecoa nos céus e na terra. O Espírito Santo, eu estou falando na igreja, acabamos de cantar, não deixa o Espírito Santo. Eu levantei e o Espírito falou assim, não temos, porque hoje tem boas notícias para ti. O Espírito Santo de Deus me falou isso. Pela manhã, eu olhei para ela e falei, o Espírito me falou. Não temas, porque hoje eu tenho boas notícias para ti. Ele disse para mim, você vai sair. Glórias a Deus. Eu comecei a me mexer dentro do hospital. Primeira negativa, 10-1 não, 1-0 no hospital. Não. Segunda negativa do plano, não. Terceira negativa do hospital, 3-0. Quarta negativa, 4-0. Eu falei assim para a enfermeira, Érica, não se preocupa não. Eu tenho mais cartucho, vou só pensar. Mas eu vou sair. Aleluia. 4-0. Se você não tem fé, você fica chorando. Não chorei, não murmurei. Aí fomos levando o assunto. A irmã Rosângela falou, liga para ela. Eu peguei, passei um áudio para ele, sabia se ele estava. Ele me deu umas coordenadas. Porque o grande problema é que eu tomava antibiótico na veia, eu estava com um acesso. Tinha que chegar alguém que pudesse me dar injetável. Injetável não vende na farmácia, ninguém pode dar, só o hospital, o home care. Então o home care que vai fazer os cuidados em casa, pegou o processo agora, em agosto, Deus que não esteja pecando, e vai resolver lá para dezembro. Eu vou morrer aqui dentro daquele lugar. Meu irmão me deu uma coordenada, eu conversei com a Rosângela, vimos o preço do remédio oral, mas o outro era injetável. E aí eu fiz a predisposição e falei, me dá um remédio então, falando com a médica que eu fui, me dá um remédio do jeito que tem que fazer o oral, mas tem que ser injetável. Conversou o infectologista, o meu médico de doença do coração, e conversou também a doutora. Ela falou assim para mim, você está certo, são muitos dias, está passando certo, está passando. Eram 6h30, 7 horas da noite. As orientações dando, eu peguei, adiantando, você pode me dar o seu certificado de enfermagem, alguma coisa, fazer um documento? Pastor, se eu precisar fazer, eu faço. Fui lá, 6h30, sei lá, 7 horas, 8 horas, daqui a pouco a doutora passa no quarto e fala assim, me trazer a resposta. Você está liberado. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda uma coisa. Se Deus servir a um Deus tão grande, mas tão grande, tão gigante, tão poderoso, por que eu entendo hoje que eu tenho que ir aos pés de Deus? Esse mundo, para quem serve a Deus como um Deus de poder, como Paulo, não tem problema nenhum. Glórias a Deus. Mas como você serve a Deus, do seu jeito, há um mau problema, você vai morrer. Eu vou morrer. O Evangelho de Cristo não tem espaço para nenhuma idolatria tua, não tem espaço. Por que os problemas eles aumentam como uma comorbidade uma atrás da outra? Por causa da idolatria. Paulo está explicando que os antepassados morreram e os homens de Corinto iriam morrer se continuassem a fazer aquilo que está dizendo no texto que repetimos. Observa bem. Observa bem. Olha o que está dizendo o texto. Há 2000 anos atrás que Paulo percebeu e talvez hoje você e muitos não perceberam. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu verdade. Você não pode estar dentro da igreja achando que você pode fazer o que você quer. Bom, a palavra está dizendo que você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Porque os demônios têm direito sobre os homens. 1
porque eles bebem os dois cálices. Meu Deus. O diabo não tem direito nenhum quando você tem um evangelho que você sabe, eu preciso obedecer a Deus. Eu fiquei tão angustiado, eu acho que isso é importante você saber, que me deu vontade de fugir do hospital. Me deu vontade de fazer, não vou tomar mais nenhum medicamento. Eu não peguei briga com nenhuma enfermeira, mas era pela manhã e era domingo para segunda, a enfermeira veio, mais antibiótico. Eu não sei o que eu falei, fui um pouco grosso. Pode levar tudo de volta, eu não vou tomar nada. Eu errei, pequei. Ela o quê? Não vou tomar remédio nenhum. Chega, eu sou o que? Um negócio, um produto. Um quer me enfiar antibiótico, outro quer fazer operação, outro quer me rasgar, outro quer me deixar preso. O que eu sou aqui dentro? A enfermeira ficou até com um pouco de medo, foi embora. Eu errei, não devia ter feito isso. Eu estava perdendo a paciência. Mas eu retomei meu controle e me humilhei diante de Deus. Aleluia. Ele daqui a pouco veio uma enfermeira, veio outra. Eu me redimi e falei assim, ó, tu vai passar, eu vou passar. Eu quero dizer para você o seguinte: quando eu ou você fazem qualquer coisinha desse tamaninho, e você é rebelde, homem ou mulher, você está se assentando na mesa dos demônios. Meu Deus. Quando você tem um filhinho que você faz a vontade dele, ele esperneia para lá e para cá, ele quer, não quer. Existem demônios especialistas em criança. As crianças são destruídas por esse demônio, chamado Exu. Ele procura e começa a bater. Os adultos, há uma infinitude de demônios pela rua, nas esquinas, em tudo que é lugar. Se você não se assenta na mesa dos demônios, olha para a tua igreja, não vou faltar, por quê? A igreja não é do pastor. Aleluia. A igreja não é da irmã Rosângela. Não é do presbítero. Glória a A Deus. igreja não é do irmão, não. A igreja é de Deus. Aleluia. A irmã Marcela, quando fez a visita, falou assim para mim, pastor, ela não falou isso do nada, é Deus trabalhando na vida dela. Desde a pandemia, nós fazemos vários cursos. E vocês não sabem o que passa atrás de fazer um culto. Com toda a ordem, com toda a decência e com toda a licença. Desde a pandemia, quando a irmã Rosângela ligava para alguém participar do culto, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu tenho outras coisas. Tudo na frente da obra do Senhor. Eu pensei até de um dia a Rosângela chegar para mim e falar assim, eu não quero mais fazer isso não. Por quê? Toda hora um deles dizem que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não se preocupam. Às vezes falava assim, você pode fazer o concerto? Claro que eu faço, deixa eu fazer tudo, o concerto, a palavra de Deus, deixa eu fazer tudo, para tirar o peso dela. Aí Marcela pegou um peso. Acho que ela nunca imaginou que os irmãos dizem não para Deus como dizem não para o padeiro ou pastor. E não foi uma vez. Eu não estou idolatrando a irmã Rosângela. Eles não têm noção. A irmã pegou lá no hospital, a irmã Marcela, estava o presbítero, e acho que o irmão Leandro chegou depois. Eu falei, irmã Marcela, vamos decidir o seguinte, eu na cama, eu dentro do leito, decide o seguinte, quem tiver que trazer alguma coisa para Deus, você pega e dá a oportunidade. Quem não trouxer, aparece para todo mundo que não tem nada. Ela não sabia, você sabia, Marcelo? Que eram dados inúmeros, centenas e milhares, coisas sendo exageradas. Você pode fazer isso? Não. Você pode? Não. Mas peraí,
um detalhe, irmãos, a coisa é tão grotesca, tão absurda, que não dá uma satisfação. Deus me ensinou, esse evangelho não entra em lugar nenhum, nem tem poder. Meu Deus. É por isso que acontece uma coisa, acontece outra. A excelência do reino, quem ele é. Irmãos, a palavra de Deus diz que os demônios estremecem perto dele. Tamanha a grandiosidade de Deus, você não pode fazer isso. O que Deus quer mostrar é que é tempo de você ouvir a palavra, esquece ouvir, começa a obedecer. Aleluia. Começa a entender que ele é rei, ele diz, não vai fazer, eu não digo, você vai fazer. Deus é bom. Eu não conheci nada tão excelente como Deus. Pastor, se eu tivesse passado de novo por essa intervenção, eu quero ser sincero. É fácil? Não é. O outro lado vai te apertar de um jeito que você vai dizer, não existe Deus. Mas o Senhor 5 milhas passar. Irmão, eu vou falar com você. Você não fica rico se você não passar por experiências com Deus. Os meus ouvidos têm outro evangelho. Quem quiser seguir a Deus no evangelho de poder, que leia a palavra como Paulo está dizendo aqui. Não podeis, pois, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Por que você não avança? Quantos nãos existem no livro da vida desde os dias da pandemia? Quantas murmurações existem na igreja desde aqueles dias? A igreja está tão carente de Deus, mas muito abençoada. Aleluias. O corpo feminino tem disparado palavras gigantescas, palavras extraordinárias. O irmão Albino trouxe uma palavra em que eu observei a Rosângela falando que essa história de que Deus não vai embora, não esquece de mim, isso é mentira. Ele vai embora, sim, claro que ele vai. Fica pensando que Deus vai levar você até onde você quiser. Não, ele vai embora, uma hora ele vai embora. A Bíblia está dizendo que ele matou 23 mil pessoas no único dia. O que ele falou? Para mim acabou, para matar tudo. Mas por quê? Porque serve aos demônios e serve a Deus. A igreja de hoje, ela precisa entender, ela só tem poder servir a Deus. Eu não tenho direito de dizer um não a Deus e creio que nós servimos a Deus, você também não tem. Mas se você quiser continuar dizendo não para Ele, você pode continuar. Paulo está dizendo que nós não podemos servir, beber o cálice de Deus, de Cristo, e o cálice dos demônios. Eu poderia ter ido para o cálice dos demônios e dizer, Deus, fala com esse médico aí, fala com essa enfermeira para ele fazer o que é melhor. Não. O reino de Deus é poderoso. Esse domingo, talvez seja um domingo você sair daqui entendendo que Deus ama você. Qualquer luta que você estiver passando, qualquer enfermidade, qualquer problema que está passando por causa da tua rebeldia e da tua idolatria. Eu não quero que você tenha pena de mim, nem fique orando para eu ficar bom. Não. O que Deus quiser, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Aleluia. Você pode até escolher um outro caminho, outra coisa, furtar a Deus, roubar a Deus e se assentar no banco dos demônios. Então, eu não simpatizo muito com a irmã Eliette. E você? Eu falo com a irmã Rosângela, com a irmã Kelly, mas eu não vou muito com a cara dela, não. E o pastor? Eu acho isso e aquilo do pastor, tolera o irmão. Eu quero dizer para você que essas vozes podem estar silenciosas entre nós. Há um tempo atrás eu falei, Senhor, os demônios estão dentro da igreja. O Senhor me falou, eu sei. Senhor, eles estão ganhando voz, eles estão querendo ganhar uma força dentro da igreja, uma força, eles estão dentro da igreja. E o Senhor me falou, não faz nada, eu vou orar. Não do que orasse.
quero dizer para vocês têm a oportunidade hoje de serem as mulheres mais vitoriosas do mundo, Aleluias. Glórias a de Deus. serem os homens mais vitoriosos. Aleluias. A palavra de Deus não foi feita para você ouvir. Aleluia. A palavra de Deus não foi feita para você achar bonita, admirável. Não, a palavra de Deus foi feita para você obedecer e separar. Quem quer sentar na mesa dos demônios em desobediência, que sente. Quem quiser beber o cálice dos demônios, o cálice do Senhor, que beba. Quer beber os dois? Não, eu só quero um. Eu pensava diferente, com muita tolerância, eu errei muito. O meu amor me fez exceder em erro. Não tem lugar nesse evangelho para servir a dois senhores, não tem lugar. Você escolhe pela palavra e pelo que o Espírito está colocando no teu coração. Não tem lugar para você gostar mais do seu marido e tratar a igreja do jeito que você quer. Não tem. Paulo está dizendo aqui que muitos dos antigos, baixados em Moisés, assentados na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Paulo chega à seguinte conclusão há mais de 2000 anos atrás: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que significa? Nós vamos ter amor entre nós muito mais, irmãos. Aleluia. Se você quiser continuar com a tua picuinha, com a tua dureza de coração, hoje eu vou, hoje eu não vou, continua. Você não pode beber nem o cálice de Deus, nem o cálice dos demônios. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você fecha com o Senhor que tem nos dado a inspiração de pregar a palavra, ou você fecha com a tua vontade, com a tua idolatria. Paulo está dizendo, inspirado por Deus, não podeis ser participantes da mesa dos demônios. Irmãos, os demônios são espalhados pelo mundo. Agora, se você entende que você é tão pobre que você não pode amar um irmão ou uma irmã, confessa com Deus, eu sou mais miserável. Por quê? Eu nunca disse para a minha igreja que eu amo. A irmã Ana, certa ocasião, estava indo embora. Não sei se era terça-feira, não, era quarta-feira. Não estou falando isso não para me exaltar, estou falando para você aprender. Todo mundo foi embora. Nós íamos sair daqui embora e vimos a irmã Ana e uma filha dela, mas não era essa filha, estava ali. Essa aí chegou depois. Eu falei, eu só saio daqui depois que a filha da irmã Ana, alguém vem buscar ela e levar para casa. Aí a mulher estava no carro, ainda tinha que levar, a mulher tinha paciência, deu para resolver aqui, depois que eu dava o salto para casa, a irmã Rosa veio comigo, eu falei, não, irmã Rosa, eu quero dizer para você o seguinte: se você não pensar em teu próximo, o teu evangelho não vale nada, é uma falcatrua, uma mentira. O teu evangelho é um evangelho enganador. Ele não tem poder, porque ele só faz você pensar em você. Quando eu vi aquela mulher com deficiência, a outra filha também que não está tão bem no evangelho, esperando a outra filha chegar para levar para casa, eu falei, quer que eu leve a senhora? Não, que minha filha já está vindo. Não, eu falei, só sai daqui depois que levar ela. Passaram acho que 3 minutos, lá aquela irmã veio, chegou. Não, pastor, minha irmã está vindo. Aí nós embarcamos e a irmã Ana foi lá. Se o evangelho é de idolatria, você não olha, você não escreve, você não fala, você não liga, o evangelho vai fazer você apodrecer na sua idolatria. Meu Deus. Evangelho de poder é evangelho de doação. Eu tenho que doar. Você não tem nada de poder de você, Senhor, coloca, porque sou uma mulher miserável, Senhor. Não tenho nada para doar para mim, irmã. Nós temos uma Kombi na igreja. A maioria dos irmãos dirige essa Kombi, dirige aqui. Se 2 irmãos ou 3 assentaram-se com a licença especiais naquela Kombi, foi muito. Ninguém nunca pegou uma Kombi quase zero. Se essa Kombi apodrecer, quem tiver que usar, que use. Mas quando é que você pode usar? Hoje eu chego mais tarde em casa, então. A Kombi da igreja está lá. Pastor, o senhor permite que eu leve? Irmão,
A igreja, a Kombi não é minha. Eu estou há quase um ano sem montar naquela Kombi. A Kombi está lá. Eu quero trazer para você um evangelho que você vai se salvar, que você vai ter Deus maior, e você vai começar a ver que várias comunidades que sobem em você, agora estou com isso, agora estou com aquilo, agora estou com isso. Irmãos, eu fui ferido na guerra, mas não estou podre, nem vazando sangue nem pus. Aleluia. Estou no tempo de Deus. No dia seguinte que eu saí do hospital, alguém já não quer citar o nome? Eu não quero idolatria, irmãos. É um pecado eu me exaltar nesse lugar. Ele é o maior de todos. Glória a Deus. Alguém disse, pastor, então, a pessoa tal quer orar, pediu oração, quer vir aqui. Que horas? A hora que a pessoa quiser, 4 horas, 3 horas. Quando alguém vai na minha casa, ela vem com os demônios juntos. Ela não vem pedir uma oração porque ela está mal, está com dor de cabeça ou está com náusea. Ela vem endemoniada. Pode entrar. Quando você entendeu o Evangelho de Cristo, é poder. Pastor, eu sou bem fraco, não estava? Não, eu estou. Eu não posso exceder a glicemia, ou seja, eu tenho que comer dentro. Por quê? Para fazer efeito de açúcar e facilitar a minha cicatrização. Eu estou fraco para ficar em pé, para falar, tudo me cansa. Eu tenho que ficar parado na minha perna, descansando, deixando Deus operar para não entrar em contradição, conforme a irmã Leandro falou. Pastor, o médico disse que o senhor não ia. Quarta-feira ele falou isso também. Eu não vim quarta-feira. Eu não vim por 2 razões. Primeiro que eu não queria, eu senti no meu coração que eu preciso respeitar Deus muito mais do que eu aprendi a respeitar. A minha esposa me ajuda, mas não tem choro, não tem pranto. Eu não sou o principal da casa, não tem culto para mim, não tem culto para o meu pé. Aleluia. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quando você começar a entender que Deus está aqui, Glórias a Deus. você está respirando, porque Ele está dando assim, dá um pouco de vida ali para o José, dá um pouco de vida na palavra, deixa ele com vida lá. Glórias a Deus. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Dá um pouco de alegria para eles. Aleluia. Quando você pensa em ser doador, você olha de manhã, você fala, ele nasceu hoje, o céu nasceu. Desde quando? Nasceu, né? E a água, e a chuva, o sol. Ele fez tudo, né? Fez agora, e a vida? Agora começou a grande ciência. Paulo está dizendo que aquele que come e bebe na mesa dos demônios, você entendeu? Fechei com a minha esposa hoje, mas com quem? Fiz uma oração a Deus e com os demônios, porque peguei uma briga com a minha esposa, peguei uma briga com o meu trabalho. Então você fechou com os dois. Você fechou com os demônios e fechou com Deus. Peguei briga com a minha mãe, peguei briga com a minha irmã, fui fazer uma oração. Estou fazendo jejum, está servindo aos deuses. Serve aos demônios e serve a Deus. Bom, essa mesa, a Bíblia está dizendo que você não pode se assentar na mesa de Deus, porque você resolveu assentar-se na mesa dos demônios. Mas pastor, como é isso? A Bíblia está dizendo, não podeis, pois, ser participantes das duas. Ou você pega a cara feia com o teu marido ou com a tua irmã e fica na vontade do demônio, ou fica na vontade de Deus. Por quê? Eu vim para cá. Tem meia dúzia de irmãos ou irmãs. Tem algum problema? Não. É da vontade dele. Graças a Deus. Eu desejo que nessa manhã vocês entendam que eu estou parado aqui como soldado no quartel. Lá no Rio tem muitos quartéis. E o soldado fica parado naquela porta, nessa, quartel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Lá é um lugar que você vai em cada esquina tem um quartel. Aí tem um soldado aqui parado, com um fuzil, fala, a mais mãos. Tem outro com uma R15, um fuzil mais bravo. Tem outro com uma 40, outro com uma 45, uma metralhadora. Cada soldado na ponta. Eles não usam aquele armamento todo dia. Você passa em frente ao exército, é normal você ver ele lá assim. O outro, as proporções guardadas, um com
com uma dinamite, uma granada na cintura. Eles dão granada todos os dias? Não. Eles usam o fuzil AR-15 ou o FAL? Não. Mas o dia que precisar, eles engatam e fazem assim, ó. O que eu quero dizer para você? O Evangelho de poder não é nenhum de nós sair daqui sapateando, botando tapete vermelho, botando sal grosso, sair gritando, botando a mão na irmã. Isso não é Evangelho, isso é macumba. O Evangelho é você ter uma vida. Glórias a Deus. Botou a mão, repreende. Aleluia. Glórias a Deus. Foi possuído pelo inferno, estou com um calibre aqui, vou soltar e vai sair. Glória. Não tem demônio, não tem julgadeira, não tem chuva de garrona, não tem chubirinho para ficar de pé nesse Evangelho. Glórias a Deus. Não Aleluia. estou falando para engrandecer. Pode vir, traz a moça, 4 horas, 3 anos. Já chegar lá, armado, né? O que tem aí dentro, né? Podia ser Zé Belinda, Exu Caveira, Exu Tancarrua, podia ser, sei lá, Pombagira. O que tem dentro? Estou armado, irmãos. Glórias a Deus. Fraco, bem debilitado, mas se precisar disparar, Aleluia. eu vou disparar. Se Deus falar dispara, no fuzil eu disparo. Eu não preciso fazer força, eu não preciso gritar. A minha vida está ligada no livro da vida, como a vida de vocês. Aleluia. Glórias a Deus. Você está aqui para aprender que o reino não aceita você, nem eu, nem ninguém. Que é o Evangelho de poder. Esquece tua idolatria, começa a fazer como Deus quer. Nós já pregamos várias vezes. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou pregar sobre doutrina de vestes. Por quê? Nunca mais. Eu vi com meus olhos que a carne envelhece comigo. Eu vi Cristo com uma túnica, como se fosse bege, amarrada no meio, todos iguaizinhos. Aleluia. Ele não se apresentou de bermuda, Aleluia. de short, de sunga, nem de cueca, nem sem camisa, nem de camiseta. Está escrito no livro da vida para a minha salvação. Eu vi como ele se apresentou. Esquece que você está certo. Eu nunca mais vou pregar sobre isso. Porque eu tinha que falar sobre isso, já falei. Aleluia. Quer andar errado? Anda. Anda até nu. Mas quando andar, lembra o que Paulo está dizendo. Você não vai beber o cálice de Deus, de Cristo, e nem dos demônios. Você não vai ser participante nem da mesa de Deus, e nem da mesa dos demônios. Os meus olhos viram o Senhor ataviado. A igreja que estava perto dele, os povos, e recuaram assim, ficou só ele na frente. Ele era um pouco maior que os outros. Não havia ninguém que destoasse daquele pensamento dele. Ele sozinho manejava aquela bandeira da vitória. Aleluia. E aí aquelas visitas que vieram depois, eu quero agradecer a todos os irmãos que foram, muitos irmãos, muitas irmãs. Foi coisa linda de Deus. Glórias a Eu te Deus. pedi uma coisa. Não fica com nenhuma pena de mim. Eu não sou digno de pena de ninguém. Toda honra, toda glória para Ele. Aleluia. Eu não estou aqui porque sou forte, porque sou bom, porque sou escolhido. Eu estou aqui porque Ele falou. Eu vou deixar você um pouco afastado. Aprenda uma coisa. Eu não estou aqui afastado da igreja porque eu estou querendo ficar. Ele me afastou e eu vou ficar afastado por um longo tempo sem vir aqui. Eu estou cumprindo a recomendação médica. Eu estou com uma ferida aberta, está seca, está ótima. Perguntei ao médico, quantos dias para fechar? Olha, se tudo der certo, você entrando no balão, eu acredito que uns 200 e poucos dias,
você vai ficar com a ferida fechada. Se tudo der certo. Um ano tem 300 e poucos dias. Eu devo ficar mais de 200 dias intercalando e você buscando o evangelho de poder. Entende que você já passou da medida, ou você que é mais novo, você que é mais nova. É hora de você descobrir que existe um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, tão fiel, tão reto, que Ele não vai deixar você naufragar. Aleluia! Eu vou cumprir. No dia que eu puder vir, eu vou ajudar, eu vou tentar ajudar. Mas sabe uma coisa, o pastor Sérgio não foi e está afastado porque ele quer. Deus tirou. Se você lembrar da profecia, ele disse: eu não sei quanto tempo vou manter ele aqui dentro. Deus quer que você seja curado. Isso aqui foi uma dor tremenda, mas eu já estou curado para a honra e glória de Deus. O mundo de Deus é muito diferente do que você pensa. Às vezes Deus está cansado de te ajudar, de te abençoar. Eles vão fazer uma reunião. E aí o que fica decidido? Como ficou decidido na vida de Jó, como ficou decidido na minha vida. Está reclamando de quê, pastor? Não reclamando de nada. Senhor, vai avante. Deus quer te ajudar quando você sair daqui. Deus ama você tanto, mas tanto. Se você não fosse importante como mulher, como homem, eu não teria você da casa dele. Aleluia! Você é tão importante que podem se multiplicar milhares e milhões de demônios, vai se multiplicar na terra todos demônios. Todos os demônios possíveis. Tem problema? Irmãos, para mim não tem. Por quê? Não se assenta na mesa deles. Não faz isso para ele olhar, opa, as duas mesas. Quem está entendendo de glória a Deus? Glória a Deus! Eu quero ter vocês como amigos, como irmãos. Mas se vocês querem sequência ao que vocês têm dado em alguns momentos, não todos, mas alguns têm dado, saiba que não adianta orar 3 vezes por dia, porque não vai valer de nada. Como pastor? Não vai valer de nada. Fazer jejum? Não vai valer de nada. Como assim, pastor? Você pode orar 3 vezes por dia, você pode jejuar, mas se você é um idólatra de si próprio, você não esquece de marcar a sua consulta, de marcar a sua dieta, de marcar o seu exercício. Irmãos, você precisa saber quem é essa pessoa. Glória a Deus. Essa pessoa é a pessoa mais enriquecida do mundo. Ele não mora num estado, num país, numa casa, um trabalho teu. Ele não mora nisso. Ele é um gigante do planeta. Aleluia. Não tem vento para ele, não tem nenhum homem, não tem nação que possa ficar de pé dele. Estou falando uma nação, pode botar um continente. O que foi? Pegaram guerra, briga comigo? E só faz assim, ó. Acabou. Acabou. Mas também quando ele quer exaltar, ele vai botar você de pé, vai dizer: é minha serva. Não se assenta nas duas mesas. Aleluia. Só se assenta em um. Glórias a Deus. Sai daqui, certo? Assim, não tem nada errado com você. Você só pode sentar numa mesa. Eu não posso passar a mão e dizer: faz isso, anda assim. Quer continuar andando assim? Anda. Não se iluda que você não está sentado na mesa de Cristo. Mas como você não está, você está na mesa dos demônios. Não se iluda que Deus vai receber tua adoração e nem a tua vida espiritual. Por quê? Irmãos, quantas palavras foram pregadas, quantos concertos, quantas horas Deus fala para mim e para você: vou ficar pregando concerto para você até quando, moça? Ficar pregando concerto para você, rapaz, até quando? Irmãos, Deus vai fazer na tua vida, vai te colocar sentado entre os príncipes. Pastor, o que é difícil? Você sabe escrever? Você levou onde, né, querido, na escola? Sabe escrever? Sim. Suas mãos estão paralíticas, que você não pode escrever? Você ficou mudo e não pode falar? Para você mandar um áudio? Ou falar face a face? Não. Está aleijado para participar dos negócios de Deus que são colocados? Está aleijado, não anda? Não.
Está tão pobre que não possa fazer uma oferta, uma doação? Também não. É uma miserável mulher que não pode ceder aquilo que Deus colocou de direito para que você ceda, e o marido tem o devido entendimento porque vai no lugar que Deus colocou para que as coisas ali funcionem. Não quer entrar por baixo, por cima, porque você não é furão. Furão é um animal que entra em tudo que é lugar. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. Começa a acertar a tua vida, irmão. Começa a acertar a tua vida, mulher. Eu quero ter a consciência de que a hora que eu partir, Glória a Deus. chega para Deus e fala assim: eu preguei, eu falei, mas se eles resolveram assentarem-se na mesa dos demônios e na mesa de Deus, Senhor, eu não tenho esse poder. Eu amo vocês como vocês não têm ideia. Vocês são um mistério na mão de Deus. São mais do que pérolas. Foram chamados, comprados por um poder escandaloso. O Filho de Deus derramou foi sangue, agonia, aflição. O Filho de Deus, ele não abriu a boca para falar nada. Eu não estou querendo me comparar nunca ao Filho de Deus, longe de mim, sou um miserável, que misericordiosamente fui chamado para pregar a verdade de Deus. Hoje eu estou fazendo uma recomendação um pouco mais séria. Não brinca com ele. Não faz o que você pode e que você vai continuar. Não vai muito longe. Na guerra eu fui ferido no pé, mas avancei. E sei que Deus me deu mais autoridade sobre a bicharada, porque creio mais em Deus. E sei que você, qualquer um de vocês que estão trazendo a palavra, que estão se reunindo em oração, seja a irmã Flávia, a irmã Kelly, a irmã Rosângela, a irmã Laura, vocês estão recebendo uma palavra como todos os demais irmãos. Vocês não têm que melhorar 10%. Vocês ouviram o que o Espírito falou? Tem alguns de vocês que são aleijados que não possam ajudar? Espírito aqui. Tem alguma que é doente, que não pode falar, que não pode escrever, que não pode. Bom, gasta tudo que você aprendeu. Você passou 10, 12 anos naquela faculdade, naquele lugar. É uma preguiça desenfreada. Não é para mim, não é para a irmã Rosângela, não é para o José, não é para o irmão Eduardo, nem irmão Almino, é para o reino. Aleluia. Se quiser seguir a Deus serva, porque desde Paulo tem esse problema. Se quiser seguir a Deus, mais glória, mais unção. Quem quiser desobedecer, que desobedeça, eu não posso botar a cabeça em ninguém. Mas eu posso pregar a palavra do Senhor. Eu estou ficando já cansado, fadigado. Só quero te ajudar. Não fica com raiva de mim. Evangelho de poder, desobediência não serve para nada. Só serve para Satanás falar assim: é minha, é meu, mas você está não. É minha, é meu, porque fecham de forma errada os meus negócios. Entenda bem, irmão? Qualquer coisa que esteja entre nós, sejam enfermidades, sejam coisas demoníacas, sejam obras do mal. O que você entende? Você tendo fé, Deus vai desmontar, mas não adianta você receber e criar outras mesas e sentar nela. Aí está trocando 6 com minha dúvida. Eu tenho certeza que muita gente sabe que está mais errado do que nunca, e muita gente sabe que está se esforçando mais certo do que nunca. Vou pedir a Deus que não seja a tua força humana, nem a minha força humana. O reino tem poder, está aqui no meio do reino de Deus. Eu não preciso de 1/1000 de força física, eu preciso só da graça de Deus. Eu vou orar por você, por todos quantos sabem que estão numa posição errada.
Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.